Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade enquanto outras vivem lutando a vida inteira, mesmo sendo honestas, trabalhadoras e boas pessoas? E se eu te dissesse que o dinheiro não se importa com seu esforço, nem com suas intenções? Que existe uma frequência secreta, um código invisível que define quem atrai riqueza e quem a repele? Se isso parece impossível, espere, porque hoje você vai descobrir a verdadeira chave para atrair dinheiro sem esforço, e nunca mais olhará para o mundo da mesma forma. Desde cedo, quase como um sussurro que atravessa gerações, aprendemos a enxergar o dinheiro com olhos de obediência e cautela. Ganhe o seu. Trabalhe duro. Dinheiro não nasce em árvore. Essas frases foram repetidas como mantras não por maldade, mas porque nossos pais, avós e professores também as ouviram. Eram tentativas de proteger, de preparar, mas o que quase ninguém percebeu é que, ao mesmo tempo em que ensinavam a sobreviver, essas crenças silenciosamente programavam uma mentalidade de escassez. Você já parou para pensar no peso que essas frases carregam? Cada palavra é como uma semente que germina no solo fértil do subconsciente, moldando nossa visão de mundo, nossa autoestima e, inevitavelmente, nossa realidade financeira. Não é sobre mérito ou esforço físico, é sobre frequência, sobre vibração, sobre o campo invisível que você emite e que o universo responde sem hesitar. Pense no imã. Ele não luta, não se estressa, não corre atrás. Ele apenas existe e, por existir com sua polaridade intacta, atrai naturalmente o metal. O dinheiro, ao contrário do que nos ensinaram, funciona com a mesma lógica. Ele não responde ao desespero, à ansiedade ou ao excesso de trabalho. Ele responde ao seu estado interno, à sua paz, à sua coerência, à clareza com que você sustenta sua própria dignidade. Talvez soe estranho, até desconfortável, essa ideia de que o dinheiro não é uma recompensa pelo esforço, mas um reflexo do que você acredita ser possível. Mas olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que trabalham incansavelmente e continuam presas em ciclos de escassez? E quantas outras, mesmo sem exaustão aparente, vivem com abundância e fluidez? Isso não é acaso. Isso é campo energético. É programação mental. É física quântica, ainda que muitos prefiram chamar de sorte. Os bilionários, por exemplo, não se comportam como caçadores à espreita de cada centavo. Eles andam, falam e respiram como se a abundância fosse seu direito natural. Porque para eles, é. A riqueza não é um objetivo externo, é um estado interno que transborda. Eles não estão tentando conquistar o dinheiro. Eles são o tipo de pessoa com quem o dinheiro quer estar. E nós? O que aprendemos? Que o dinheiro é perigoso, que corrompe, que é sujo, que causa guerras, que afasta os bons e aproxima os interesseiros. Mesmo sem perceber, crescemos carregando culpas e medos que nos fazem rejeitar aquilo que mais desejamos. Como se houvesse algo errado em prosperar. Como se fôssemos nos tornar alguém pior se, de repente, tudo começasse a dar certo. Você se lembra da primeira vez que ouviu alguém falar sobre dinheiro? Aquela lembrança, por mais distante que pareça, pode conter a chave para compreender a sua relação atual com a prosperidade. Foi uma conversa neutra, informativa, inspiradora? Ou foi uma crítica, uma tensão, uma briga? Esses pequenos momentos moldam nossa identidade financeira. A forma como vemos o dinheiro é, na verdade, a forma como vemos a nós mesmos. O quanto nos sentimos merecedores. O quanto nos autorizamos a receber. O quanto acreditamos ser possível prosperar sem perder a essência. E o mais curioso é que tudo isso acontece em silêncio. Não é uma decisão racional. É um padrão emocional que opera nos bastidores. Você pode estar dizendo, quero enriquecer, mas se lá no fundo existe um eco dizendo, isso não é para mim, adivinhe qual frequência o universo irá escutar. A verdade é que o dinheiro é neutro. Ele não tem moral, nem ética, nem julgamento. Ele apenas responde, como um espelho que reflete sua vibração interna. Quanto mais alinhado você estiver com a abundância sem culpa, sem vergonha, sem ansiedade, mais natural será atrair recursos, oportunidades e soluções. Mas aqui está o desafio. Como mudar uma frequência que foi moldada desde a infância? Como reescrever um roteiro que parece estar impresso no DNA emocional da nossa existência? Essa é a pergunta que quase ninguém faz.
E é exatamente aí que tudo começa a mudar. A frequência invisível que controla seu dinheiro. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E essa verdade, simples à primeira vista, carrega uma profundidade que poucos estão dispostos a explorar. Desejar algo é fácil. Quem nunca olhou para a própria conta bancária, apertou os olhos e mentalizou: quero mais? Mas o universo, com sua sabedoria silenciosa, não responde aos pedidos gritados da mente, ele responde à frequência silenciosa do ser. O dinheiro, diferente do que muitos acreditam, não se move por merecimento. Ele não bate a porta porque você trabalhou duro ou porque sua intenção é nobre. Ele se manifesta quando há coerência interna, quando o que você pensa, sente e faz está em harmonia. Se dentro de você o desejo de prosperar anda de mãos dadas, com o medo de ser julgado, com a culpa de superar seus pais ou com a vergonha de se destacar, então não há espaço verdadeiro para a abundância fluir. O universo, sensível como um espelho d'água, interpreta essa incoerência como uma negativa e age de acordo. Imagine por um momento que o dinheiro é um amante sensível, não qualquer amante, mas aquele que percebe até os silêncios desconfortáveis entre palavras. Ele não se entrega por carência. Ele não permanece onde não se sente bem-vindo. Se ao se aproximar, ele sente dúvida, ressentimento ou insegurança, ele se afasta não por vingança, mas por instinto. E quantos, nesse exato momento, vivem uma relação tóxica com o dinheiro sem sequer perceber? Querem-no desesperadamente, mas o acusam em segredo de ser sujo, vil, corruptor. Como atrair o que se teme? Como acolher o que se julga? A verdade é que a maioria das pessoas vive em guerra energética com a própria prosperidade. Uma parte delas diz: quero ser rico, mas outra, mais escondida, grita: e se eu perder tudo? E se acharem que mudei? E se não sou bom o suficiente para isso? Essa dissonância cria um campo magnético confuso, como um rádio mal sintonizado. O sinal não chega claro, a música não toca, a dança não começa. Resultado: campo colapsado. A abundância passa por perto, mas não encontra espaço para pousar. E aqui vem a ruptura. Mudar essa frequência não exige uma década de terapia, nem uma sequência infinita de afirmações vazias. Não se trata de repetir "eu sou próspero" 10 vezes por dia enquanto a alma ainda sangra de escassez. Não é sobre o que se fala, é sobre o que se vibra. E vibração, essa linguagem primordial do universo, não se finge. Ela nasce da verdade, da emoção genuína, do corpo que acredita, do coração que permite. É por isso que a chave da mudança não está no esforço, mas na presença emocional. Sentir-se próspero antes de ver o saldo crescer. Sentir-se digno antes de fechar o contrato. Sentir-se em paz com o dinheiro antes que ele entre. Isso, por mais contraintuitivo que pareça, muda tudo. Porque o universo não espera que você conquiste para reconhecer. Ele responde quando você se alinha com a frequência daquilo que quer experimentar. A grande virada acontece quando você para de buscar o dinheiro como um prêmio e começa a se ver como um ser que já o merece simplesmente por existir. Não é arrogância, é reconexão, é tirar o véu da escassez e enxergar que a abundância é uma extensão natural da sua consciência, não um privilégio, mas um reflexo. A partir desse lugar, os movimentos mudam, as escolhas mudam, a sua energia passa a dizer: eu sou isso. E aí, meu amigo, a realidade se curva. É claro, essa transição não é sempre confortável. Ela exige que você olhe com coragem para os nós internos, as crenças herdadas, as histórias que contaram para você e que você passou a contar para si mesmo. Mas se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a se mover. E esse movimento, por menor que pareça, já é prosperidade se anunciando. Agora, observe-se com atenção. Como seu corpo reage quando você pensa em ter muito dinheiro? A leveza ou um peso escondido atrás do peito? A resposta está aí. E talvez, apenas talvez, a pergunta certa não seja como conquistar a prosperidade, mas que partes de mim ainda não estão prontas para receber, lá de braços abertos? O código magnético da abundância. Você já sentiu algo antes mesmo de entender o que estava acontecendo? Como se o corpo tivesse captado uma verdade que a mente ainda não tinha traduzido. Não é coincidência, é ciência. O coração humano, esse tambor silencioso que marca o compasso da vida, não é apenas um músculo bombeando sangue. Ele é também um emissor, um gerador, um transmissor de frequências.
Estudos do Instituto HeartMath já comprovaram que o campo eletromagnético do coração é dezenas de vezes mais potente que o do cérebro. Isso significa, em termos muito simples, que aquilo que você sente tem mais força de emissão do que aquilo que você pensa. É um dado científico, mas também é uma revelação espiritual, porque o que isso nos mostra, com clareza desconcertante, é que as emoções moldam a realidade com muito mais intensidade do que os pensamentos isolados. Não basta pensar positivo, é preciso sentir positivo. E isso muda absolutamente tudo no jogo da manifestação. A maioria das pessoas acredita que riqueza é uma conquista externa, que depende de sorte, herança, esforço exaustivo ou uma equação matemática perfeita. Mas essa é apenas a casca do processo. A verdadeira prática de riqueza é profundamente emocional. Veja, o seu sistema nervoso foi treinado durante anos para operar dentro de um certo limite de segurança. Se riqueza, abundância e fluidez financeira nunca fizeram parte do seu ambiente natural, o seu corpo não reconhece isso como um território seguro. Pelo contrário, pode até perceber a prosperidade como uma ameaça à estabilidade. E o corpo rejeita, a mente sabota. Por isso, antes de qualquer estratégia, planilha ou plano de ação, vem o primeiro passo silencioso: ensinar ao seu corpo que ser rico é seguro, normal e natural. Sim, é possível fazer isso, mas como toda reprogramação, requer 2 ingredientes essenciais: repetição e sentimento. Pense no seu sistema nervoso como uma orquestra e as afirmações, como partituras. Dizer, eu sou uma fonte confiável de riqueza, não é um feitiço para o universo. É uma instrução para o seu subconsciente, um lembrete para o seu corpo, uma trilha sonora emocional para guiar sua frequência de dentro para fora. Diga de novo, 100 vezes, se for preciso. Dinheiro vem até mim com facilidade e consistência. Não com pressa, mas com presença, sentindo cada palavra atravessar o peito como uma flecha suave, cravando uma nova verdade no coração do seu ser. Porque você não manifesta o que você quer. Você manifesta o que você acredita ser verdade sobre você. E identidade não é quem você pensa que é. Identidade é quem o seu corpo acredita que você é. É por isso que algumas pessoas, mesmo estudando, trabalhando duro e dizendo que desejam prosperar, continuam presas no mesmo padrão escasso. Internamente, o sistema delas ainda está programado para sobreviver, não para expandir. Agora pare e reflita com calma. O que seu corpo reconhece como normal? Lutar ou fluir? Receber ou resistir? Crescer ou se proteger? Esse é o ponto de partida real. E talvez, só talvez, esse também seja o motivo pelo qual certas práticas de prosperidade não funcionaram para você até agora. Porque não é sobre gritar para o universo. É sobre sussurrar novas verdades para dentro de você até que elas deixem de parecer novidade e se tornem simplesmente quem você é. Mas como fazer o corpo acreditar em algo que ele nunca viveu? Bom, essa é uma história para o próximo passo. A virada que transforma desejo em realidade. Tudo muda no instante em que você troca o verbo pedir por declarar. Parece sutil, quase imperceptível à primeira vista, mas esse pequeno ajuste de linguagem esconde uma revolução silenciosa, porque quando você pede, ainda há uma brecha de dúvida, um eco de carência, um espaço vazio onde a realidade que você deseja ainda não se instalou. Mas quando você declara, algo dentro de você se firma, a vibração muda, o corpo responde. Não é mais sobre tentar alcançar a prosperidade, é sobre encarnar essa energia como quem veste uma segunda pele. E aí, uma pergunta inevitável se impõe. Como se faz isso? Como se vive algo que, racionalmente, ainda não aconteceu? É aqui que entra um dos exercícios mais potentes e esquecidos da prática criativa. A cena de 10 segundos. Um ritual noturno tão simples quanto transformador. Antes de dormir, justamente quando sua mente está à beira do sono, naquela fronteira onde a vigília começa a dissolver, você fecha os olhos e mergulha num instante imaginado. Não qualquer instante, mas um fragmento específico, como se fosse uma lembrança real. Um momento que acontece após a sua maior conquista financeira. Nada de cenas grandiosas ou abstratas. Escolha algo pequeno, íntimo, concreto. O sorriso de alguém ao ouvir sua vitória. O som da notificação no celular com aquele valor que muda tudo. Um jantar simples comemorando a virada. A textura da cadeira no escritório novo. O cheiro de liberdade no ar. Sinta. Veja. Ouça.
Respire esse momento como se já tivesse acontecido. E, mais importante, como se você o estivesse revivendo. Porque o segredo não está em fantasiar, mas em convencer o corpo, em enganar com delicadeza e intenção o subconsciente, até que ele aceite aquela cena como parte do arquivo de memórias. Pode parecer simples demais para ser eficaz, mas o que transforma a mente não é a complexidade, e sim a repetição carregada de emoção. É isso que muda os padrões, que dissolve crenças antigas como sal na água morna. Você não precisa de 1 milhão de técnicas, precisa de uma só, bem feita, repetida com alma. E quando isso se torna hábito, algo notável acontece. A linha entre realidade e imaginação começa a borrar. Seu sistema nervoso já não distingue o que foi vivido do que foi visualizado com intensidade. O corpo passa a reagir como se aquilo já fosse real. E quando o corpo acredita, o mundo segue. É uma dança silenciosa entre intenção e frequência. O universo, seja lá o que ele represente para você, não julga, não questiona, não pune. Ele apenas responde. Ecoa o que você vibra, entrega na medida do que você aceita como possível. E talvez a pergunta real nem seja como conquistar riqueza, mas você consegue se ver, de verdade, vivendo com ela? Porque no fim das contas, a prosperidade não é um lugar que se alcança. É uma identidade que se assume. E quando isso acontece, quando essa identidade passa a ser natural e não mais um esforço, bem, digamos apenas que algumas coisas começam a se mover com uma sincronicidade tão precisa que você quase esquece que um dia duvidou. Mas isso é assunto para outra noite. Como usar esse poder para mudar sua vida agora? Agora que você entendeu o segredo, é hora de aplicar. Sim, aplicar de verdade, não apenas entender com a mente, mas deixar que o corpo, os sentidos e a energia comecem a vibrar nessa nova frequência. Porque conhecimento sem prática é como uma chave que você carrega no bolso, mas nunca usa para abrir a porta. E essa porta, talvez você já saiba, é a da realidade que sempre esteve à sua espera. Aplique o protocolo dos 5 pilares de magnetismo. Neutralidade sobre necessidade. Pare de precisar. Comece a escolher. O universo não responde à carência, ele responde à clareza. A necessidade grita, me falta. A escolha afirma, eu decido. É como se você estivesse em frente a um cardápio cósmico, e ao invés de implorar por algo, você simplesmente apontasse com tranquilidade. Eu quero este. Não se trata de arrogância, mas de alinhamento. Quem precisa, transmite escassez. Quem escolhe, transmite soberania. E aqui vai um ponto que pode doer um pouco, mas cura profundamente. Enquanto você continuar buscando amor, dinheiro ou validação como se dependesse disso para respirar, você continuará afastando exatamente o que deseja. Repetição sensorial. Viva mentalmente seu futuro como se já fosse real. A mente não distingue o real do imaginado quando há emoção envolvida. Ela não sabe se você está dentro de um apartamento de cobertura ou apenas sonhando com ele de olhos fechados. O que ela sabe é o que você sente. Então sinta, com todos os seus sentidos. Feche os olhos e caminhe pela vida que você quer. Toque os móveis. Sinta a textura das roupas, o aroma do ambiente, o calor do sol batendo na sua pele enquanto você entra no carro dos seus sonhos. Ouça as palavras que você quer ouvir. Sorria como se já estivesse lá, porque de certa forma, você está. Ritual de resposta. Reaja com fé, não com medo. Sempre que algo parecer negativo, diga: isso é expansão disfarçada. Essa simples frase tem o poder de reescrever seu destino. Quantas vezes algo deu errado e você se entregou ao pânico? Ao invés disso, imagine se você respondesse com firmeza e serenidade: isso é expansão disfarçada. Veja, toda crise carrega uma escolha. Você pode reagir com desespero ou com visão. Você pode alimentar o medo ou ativar a fé. É como estar em um avião passando por turbulência. O piloto não abandona o manche. Ele ajusta a rota, com olhos fixos no céu aberto à frente. Você também pode fazer isso e deve. Comando diário. Toda manhã. Meu campo está forte. Eu atraio riqueza com facilidade. Pense nisso como sua senha energética. A primeira coisa que você diz de manhã define o padrão do seu campo. Você quer entrar no dia com uma vibração de poder ou de preocupação? Não subestime o que esse simples comando faz. Repetido diariamente.
Ele se torna mais do que uma frase e vira uma âncora energética. Ele lembra ao seu sistema que você não está aqui para sobreviver. Está aqui para prosperar. E a prosperidade começa quando você acredita que ela já é sua. Registro de evidências. Anote todos os sinais de prosperidade. O que é reconhecido, expande. A mente é seletiva. Ela enxerga aquilo que foi treinada para ver. Se você só olha para o que falta, vai encontrar escassez em cada esquina. Mas se você começa a registrar tudo o que já está prosperando, um elogio inesperado, uma ideia brilhante, uma nova conexão, até mesmo uma moeda no chão, você reprograma seu radar interno. E o que acontece com aquilo que é notado com gratidão? Cresce. Sim, cresce. Porque o universo não resiste a um coração que celebra até os primeiros sinais. Esses 5 pilares não são apenas técnicas, são práticas sagradas. São como sementes lançadas no solo da realidade. E como toda semente, elas precisam de consistência, de cuidado e, sobretudo, de fé. E se você fizer isso todos os dias, algo muito curioso começa a acontecer. Você se torna magnético, sem esforço, sem ansiedade. As pessoas notam, as oportunidades aparecem, e aquilo que antes parecia distante começa a correr na sua direção. Mas há um 6º elemento que poucos conhecem, e ele é o que transforma magnetismo em manifestação visível. Falaremos sobre ele em breve. Você não precisa mais correr atrás. Feche os olhos por um instante. Imagine-se parado no centro de um campo vasto, silencioso. Ao seu redor, nada se move. E ainda assim, tudo está em movimento. Porque nesse instante, você não é mais alguém tentando alcançar algo. Você é o próprio campo, o magneto. Durante anos, talvez décadas, você acreditou que o dinheiro estava distante do outro lado de um muro invisível, em algum lugar inalcançável, reservado apenas para os sortudos, os conectados, os escolhidos. E nessa corrida silenciosa, você se cansou. Porque correr atrás de algo que não se mostra é como tentar segurar o vento. Mas agora, algo mudou. E não foi o mundo, foi você. A verdade simples, profunda e inevitável é esta. Você sempre foi o magneto. O dinheiro nunca esteve longe. Ele apenas esperava que você limpasse o campo, que você silenciasse o ruído interno, que parasse de duvidar do próprio poder, que assumisse, enfim, a sua identidade real. Porque não é o salário maior que muda sua vida, não é o cliente novo, nem a oportunidade mágica. O que muda sua vida de forma irreversível é um rompimento com a identidade antiga e o nascimento de uma nova consciência. Uma consciência magnética, alinhada, íntegra, serena. Respire fundo agora, sem pressa, com presença. Sinta, não pense, sinta a energia da abundância, o peso leve da liberdade, o calor silencioso da paz, o abraço firme da segurança. Essa sensação, esse estado interior que você sente, esse é o seu novo normal, não um pico esporádico, não um momento raro entre 2 tempestades, mas o terreno sólido sobre o qual você caminhará daqui em diante. Porque o universo, ao contrário do que muitos pensam, não responde à intensidade explosiva de um esforço temporário. Ele responde à consistência silenciosa de um campo limpo, um campo que diz, sem palavras: eu já sou, eu já tenho, eu já vibro. É aí que tudo muda, porque quando você vibra nessa frequência, algo quase mágico acontece. O mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Oportunidades que antes pareciam trancadas aparecem. Pessoas que estavam distantes te encontram. Caminhos que pareciam fechados se abrem como portais. Não porque algo externo decidiu te premiar, mas porque, internamente, você se tornou premiável. Você ativou um novo campo. Um campo coerente, limpo, poderoso. Um campo que diz: eu não busco, eu atraio, eu não insisto, eu permito, eu não me perco, eu me lembro. E quando essa lembrança se torna estilo de vida, e não apenas um momento de inspiração, você se torna magnético não por causa de técnicas, mantras ou fórmulas, mas por causa da sua presença. Sua energia passa a carregar uma clareza que antes era abafada. E com essa clareza, o mundo escuta. Você não precisa de mais nada além disso. Clareza e consistência. Não é sobre falar bonito, é sobre vibrar a verdade. É sobre alinhar pensamento, emoção, corpo e ação,
em uma mesma direção. E quando isso acontece, quando sua vibração interna e suas escolhas externas estão dançando no mesmo ritmo, o dinheiro chega, naturalmente, suavemente, com respeito, como um reflexo. Então, agora que o campo está limpo, observe. Observe sem ansiedade. Observe como quem já sabe. Observe como quem já tem. O dinheiro vai começar a aparecer. As conexões certas vão surgir. As ideias virão com clareza. O tempo vai parecer mais a favor. Porque tudo o que era resistência virou permissão. Tudo o que era dúvida virou certeza silenciosa. Tudo o que era carência virou presença. E neste exato instante, diante da imensidão do que você acabou de acessar, há apenas uma coisa a fazer. Declare, com convicção, com corpo, com alma: eu sou magnético à riqueza. Porque a partir de hoje, você não corre mais atrás do dinheiro. Você o atrai. E este não é apenas o fim de uma leitura. É o fim de um velho ciclo e o início de uma nova era. Uma era onde você caminha de cabeça erguida. Não porque tem tudo, mas porque finalmente entendeu quem é. E o universo, ao ouvir isso, sorri. Bem-vindo à nova era da sua vida. A era da abundância magnética.